Olá, gente. Meu nome é Emerson. Este é o Crescimentando. E no vídeo de hoje vamos discutir se Naruto é um anime cristão ou não e como avaliar elementos culturais. Pode parecer um tema polêmico, mas eu quero que você tente me acompanhar até o final para quebrar um pouquinho seus paradigmas e também tenho certeza que você vai aprender algo a respeito deste tema. Então, primeira coisa para saber se um Naruto é um anime cristão é o que é ser cristão. Cristão é uma pessoa que segue a Cristo. Mas quem é Cristo? Cristo, para quem não sabe, seria a versão grega da palavra Messias, que no hebraico significa ungido. Messias faz referência a uma pessoa que Deus tinha prometido no Antigo Testamento, que seria ungido que salvaria o povo. Muitos acharam que essa pessoa que seria o Messias, ela já viria libertar o povo de Israel da opressão dos povos inimigos. Tanto que uma das coisas que fez muitas pessoas não acreditarem em Jesus Cristo foi o fato de ele não libertar o povo, até porque isso vai se cumprir posteriormente, segundo a visão cristã que a gente tem. Então, cristão seria uma pessoa que segue o ungido, que já veio, o Messias que veio, que seria esse Cristo, que seria Jesus, que encarnou a terra, que é Deus e que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Então, a pessoa que tenta viver como Cristo e que segue a Cristo é um cristão. O que seria uma coisa cristã, por exemplo? Uma produção cultural cristã. É uma coisa que fale da pessoa de Jesus. A gente tem The Chosen, que fala sobre a história de Jesus de uma maneira diferente dos filmes e séries que nós vemos por aí. Temos também Paulo, o Apóstolo de Cristo. É um filme muito bom. Eu coloquei esses dois aqui porque eu gostei bastante do conteúdo e da história. Embora seja algo que já está na Bíblia revelado, né? Mas também conta muito a forma como você conta a história. E isso são coisas cristãs. E existem outras coisas como desenhos animados sobre cristianismo, sobre Cristo. Mas se uma coisa que é cristã, uma coisa que fala de Jesus, Naruto é um anime cristão? Naruto é um anime que fala de Cristo? E eu quero responder é que não. Primeira coisa, Naruto não é um anime cristão, mas e se eu te disser que Naruto não é um anime cristão, porque não fala da pessoa de Cristo, mas que tem elementos que Cristo ensina no Novo Testamento e que são indicados para todos os cristãos terem. Então Naruto pode não ser um anime cristão, mas maior parte do que a gente faz hoje em dia na televisão, na vida, jogar bola, por exemplo, nada disso é cristão. Mas me é lícito fazer isso e não traz nenhum prejuízo. Inclusive, existem coisas não cristãs que podem me edificar e que eu possa aprender de alguma forma e aplicar e adaptar para a minha vida. Então a gente não vive só de coisas cristãs, embora seja importante elementos culturais cristãos, mas coisas que também nos ensinem valores cristãos e valores que são ensinados na Bíblia também são importantes. E Naruto é um exemplo desses. Eu vou citar características gerais, mas eu vou também citar coisas que não têm elementos cristãos, séries e elementos culturais que não são cristãos. Então, Naruto não é um anime cristão e geralmente todo mundo fala de Naruto por causa do demônio, a raposa de 9 caudas que tem dentro dele, mas as pessoas elas costumam analisar as coisas pela primeira camada apenas. Existem várias camadas de profundidade, por exemplo. A primeira camada é aquilo que a pessoa, sem analisar nada, ela tá vendo e tá assistindo. Naruto tem um demônio, tem um menino que sofreu bastante, fala sobre ninja. Isso é uma primeira camada. Mas o que é que o anime por detrás o autor quer ensinar no roteiro e no fio da história do início até o fim? Essa seria uma camada mais profunda que fala sobre as intenções do autor, que não está tanto na superfície se a pessoa não estiver analisando, mas que de certa forma vai moldando o caráter dela. E as pessoas sempre falam de Naruto só do demônio. Sendo que assim, eu não vejo, em alguns casos são problemáticos, mas o demônio Naruto eu não vejo como algo problemático. Deixe-me explicar por quê. Porque demônio, especificamente no Japão, não é o mesmo demônio que fala na Bíblia. A gente tem que entender a cultura de acordo com cada cultura de acordo com suas crenças.
Demônio, pra gente, demônio é uma coisa tão ruim, porque para o cristianismo e até para a cultura ocidental, demônio é um sinônimo daquilo que é ruim, inerentemente ruim, ou seja, demônio não pode ser bom. Demônio é aquilo que é ruim porque é o contrário daquilo que é o caráter de Deus. Mas se eu te disser que a mesma palavra, demônio, na cultura oriental, não fala de um ser inerentemente mal, e sim de um ser que é como se fosse uma raça. É como se a gente tivesse, por exemplo, várias raças de cachorro. A gente tem pinche, a gente tem Bulldog alemão, a gente tem Rottweiler. Nós temos, por exemplo, no Japão, seria como se fosse uma raça diferente. Um anjo, demônio, humano, animal, tudo são raças. Nenhum desses são inerentemente mal. Então, se eu olho o demônio da mesma forma que eu olho na cultura ocidental, eu já estou errado. A não ser que ele passe isso no anime. Só que o que eu observo, que eu assisti Naruto todo, é que, por exemplo, a Kyuubi, que é o Raposa de Nove Caudas, não é um ser inerentemente mal. Tanto que ela se torna amiga de Naruto e ela faz coisas boas também. Como é que um ser que é inerentemente mal pode fazer algo bom? Então, quando a gente entende isso, a gente entende que raça no Japão é diferente de raça e de demônio aqui no Brasil. Então a gente tem que entender. E mesmo se fosse, ainda seria uma camada superficial. Mas vamos entender a camada mais profunda de Naruto. Primeiro, Naruto conta a jornada de um herói. Muitos filmes hoje não falam mais sobre heroísmo, sendo que a característica de ser herói e que muitos livros seguem essa lógica que é chamada Jornada do Herói, que foi sistematizada por um escritor e que fala muito de Jesus, que é um ser, uma pessoa que sofreu, mas que no final morreu como herói pelas outras pessoas. Então, todas as séries que fazem sucesso, desde Senhor dos Anéis e outras histórias, seguem muito essa jornada do herói. E Naruto segue essa jornada do herói. Era para ser algo comum hoje em dia, mas hoje não tem mais essa cultura tanto de jornada de herói no que a gente observa, no que eu observo de filmes como um todo. Hoje as coisas estão muito banalizadas, então ter a jornada do herói, mostrar o homem e a mulher como ela deve ser, já é um ponto importante. A outra coisa, se você perguntar a qualquer fã de anime, o anime que mais perdoa vilão, qual é? Eles vão dizer Naruto. E o que a Bíblia ensina é que a gente deve perdoar nossos inimigos. E o que é que Naruto faz? Tem um cara que mata todos os amigos dele, destrói a vila dele toda, e no final ele acaba perdoando o cara. Então, a gente vê Naruto, essa virtude do perdão dos 70 vezes 7, muito forte. A questão do sacrifício, uma pessoa que se sacrifica pela outra é capaz de entregar a própria vida pelo próximo. A gente vê isso em Naruto, ele muitas das vezes estava se entregando de fato para tentar salvar outras pessoas, que também é uma virtude de um homem, segundo a Bíblia. Um homem, segundo a Bíblia, ele deve estar disposto a entregar a sua vida pelos seus filhos, pela sua família e pelos outros. Outra coisa que tem Naruto é o domínio próprio. A todo tempo, a raposa tenta dominar ele e é semelhante ao que a gente vive hoje em dia. A todo tempo a nossa carne, a nossa mente tenta nos dominar, mas a gente tem que ter o domínio próprio. E Naruto nos ensina a ter domínio próprio e a controlar e subjugar as nossas vontades e desejos internos. Outra coisa, uma coisa que eu mais aprendi em Naruto foi sobre perseverança. Ele não tinha talento, não era essas coisas todas, mas ele tinha um sonho e por mais que as pessoas criticassem, ele perseverou até o fim e ele queria ser como se fosse o presidente da vila, seria o Hokage, o líder da vila. E no final ele consegue. Ele não queria ser líder da vila só para ser superior, ser um exemplo e ser reconhecido pelas pessoas. E Naruto ele consegue isso. Assim como o cristão também tem que seguir perseverante até o fim naquilo que foi proposto. Outra coisa, antilegalismo. Quando a gente olha para Naruto, é muito claro para mim que o legalismo seria você seguir a lei puramente por seguir, sem observar aquilo que é mais importante por detrás da lei. A lei ela tem que ser flexível por amor ao próximo algumas vezes. Os fariseus, por exemplo, não permitiam que Jesus curasse no sábado, mesmo que isso fosse um ato de amor. Não permitia, por exemplo, que as pessoas fossem ajudadas. Tudo isso, e eles só seguiam aquilo que eles queriam.
Em Naruto, tem uma frase que Kakashi fala, parafraseando Obito, e na verdade citando Obito diretamente, que é um outro personagem, ele fala, ó, aqueles que quebram a regra são lixo. De fato, a regra é para ser seguida. Mas aqueles que, por seguir a regra, abandonam seus amigos, são piores do que lixo. Ou seja, ele está sendo um antilegalista. A regra existe, ela é importante, mas uma pessoa que ela abandona o seu amigo para seguir a regra cegamente, ela é pior do que um lixo. Então, Naruto tem essa questão de antilegalismo muito forte. Outra coisa, uma ideologia política que eu acredito que se aproxime muito da Bíblia é o conservadorismo. E Naruto tem elementos conservadores muito fortes de tradição, de respeito à lei, de respeito ao próximo, de lembrar dos antepassados, a gente tem, por exemplo, a estátua dos 4 Hokages. A história é muito importante para um povo. E eles têm as estátuas de todos os Hokages lá estampadas. É contadas histórias nas escolas como de fato aconteceu. Enfim, Naruto tem elementos conservadores e isso fica mais reforçado pela coisa que Roger Scruton fala no seu livro Conservadorismo, sobre o amor à pátria e o amor ao seu lar, que seria a oikosfilia, que ele chama. E Naruto tem muito isso, o amor pela vida da Folha, o amor por essa nação, a ponto de usar essa bandana e seguir. E totalmente antiglobalista. Em vez de criar um governo mundial e confiar cegamente em uma pessoa que vai governar tudo, Naruto tudo é resolvido com os conselheiros da vila, e não só isso, é prioridade em si a vila e a proteção dos cidadãos dessa vila, que tem características muito de conservadorismo e de anticomunismo, pelo que eu observo. E aqui são coisas que eu considero que parece bonitinho, mas que tem elementos que não são cristãos. Por exemplo, aqui tem um dorama chamado Sorriso Real, que é muito romântico e tudo mais. A quem vê só a superfície parece ser um dorama legal. Mas quando você vai ver o dorama nas entrelinhas, a mensagem que ele quer passar é: todos os homens praticamente do dorama são idiotas, são homens que não são homens segundo a Bíblia, são homens frouxos, homens que traem suas mulheres, homens que são imaturos, sempre denegrindo a imagem do homem. A gente também tem uma ideologia feminista muito forte por detrás, nas entrelinhas, que a mulher tem que mandar, tanto que o marido de uma das mulheres acaba virando como se fosse a dona de casa. Enfim, são coisas assim que eu observo que estão ensinando valores fora do padrão bíblico. Outra coisa, na Marvel, por exemplo, hoje em dia, antigamente tinha os Vingadores, era muito bom, os heróis, aquela coisa do herói que eu falei de Naruto, mas hoje em dia tem uma pauta muito mais ideológica e de muito viés político. Então, o que a Marvel está tentando trazer por detrás é essa diversidade de gênero, mas também não só isso. Está tentando trazer valores que são contrários ao cristianismo, na minha visão. Outra coisa, uma série agora, La Casa de Papel, tenta fazer você torcer para ladrões e criminosos. Eu assisti, mas a todo tempo a série quer que você torça para os personagens que são ladrões ficarem vivos e tenta sempre banalizar e colocar a polícia como se fosse algo ruim. Tem momentos que, se você não se ligar, você está torcendo para que o plano dos ladrões de invasão dê certo. E aparenta que parece que o que eles estão fazendo não tem impacto direto nenhum na população. Mas quando a gente estuda a economia, isso vai ressoar diretamente em todo o povo, aqueles pertences que eles estão roubando ali. E outro, um anime que é chamado Mokusho Tensei, eu comecei a assistir. Parece ser um anime que dá a construção de um mago da história, mas a todo tempo o anime é totalmente sexualizado e o anime passa uma mensagem de desrespeito e de sexualização e de perversidão mental muito grande. Então é um anime que parece ser legal, mas que é um anime que ensina conteúdos que não são cristãos. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mantenha a discussão viva aí se vocês concordam ou discordam do que eu falei aqui. Se inscreve no canal do Crescimentando aqui no YouTube e segue o canal do Crescimentando lá no Instagram. É isso, nos vemos nos próximos vídeos e até logo!